meditando. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Leia com o pastor o que diz o versículo 7 de Gálatas capítulo 6. Só a primeira palavra, eu quero que você leia comigo. Todo mundo junto. Qual é a primeira palavra que diz aí? Não erreis. Isso aqui é muito importante, é o que eu vou compartilhar a mensagem toda com você. Não erreis. É algo que a gente tem que parar. E é o que eu vou falar contigo hoje. Por que Deus está falando assim comigo e com você? Por que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, não erre? Pastor, por que eu não posso errar? Bom, primeiro porque eu sei que todo erro vai ter uma consequência. Eu vou ter que aguentar a consequência do erro, da atitude, do comportamento que eu vou ter. Então a Bíblia está dizendo, não erre. Deus está me dando um conselho. Deus está falando comigo, Deus está me dizendo algo interessante. Aí continua comigo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Todo mundo lê comigo. Porque tudo que o homem semear, isso ele também se fará. Então o que Deus está dizendo? Ele não se deixa escarnecer. Escarnecer é zombar, falar mal de Deus. Tudo que a pessoa plantar, Deus não vai colocar a mão para tirar a consequência do plantio. Deus não vai botar a mão para tirar a consequência do plantio que a pessoa fez. Deus está dizendo que tudo que a pessoa plantar, ela vai o quê? Colher. Deus está dizendo, não vou me deixar escarnecer, eu não vou impedir que a consequência chegue. Então Deus está dizendo, não erre. Porque todo erro vai trazer para mim e vai trazer para você, para nós, uma consequência. Pastor, o que eu faço se eu estou debaixo de uma forte tentação, desejos que não agradam a Deus, pensamentos? Procure ajuda. É melhor você procurar ajuda antes de cair do que depois ter que procurar ajuda depois que caiu, porque a vergonha é maior. Então é melhor procurar ajuda antes, bate no escritório do pastor, conversa, pastor, não estou bem, estou triste, estou com um pensamento, olha, eu sei que tem um desejo errado, eu sei que isso não agrada a Deus, ora por mim, preciso de ajuda. Você não pecou, você não caiu, você está sendo tentado e está pedindo ajuda antes de cair. É melhor, você não vai cair, às vezes uma oração, às vezes falar, conversar, já vai aliviar você, vai receber uma orientação, uma palavra, uma direção do que você deve fazer, você não cai. O pior é cair, porque a consequência é maior. Só que Deus está dizendo, não erre. Irmão, a gente não pode errar, porque senão eu vou ter que aguentar toda a consequência do erro. Paulo está dizendo, não erre, se você plantar, vai ter uma colheita. Por exemplo, às vezes a gente vai reclamar, mas se você tinha que reclamar, não tinha que reclamar da consequência, porque ela vai vir. Quando tu errar, se prepare. As pessoas vão te olhar torto. As pessoas vão te julgar. Tem pessoas que conversam contigo e não vão mais falar contigo. Elas vão te evitar. As pessoas vão falar mal de você. Alguns vão se afastar de ti. Nem as tuas mensagens não vão te responder mais. Ah, pastor, mas o que a Bíblia está dizendo? Não é. Tem uma consequência. Deus diz que tudo que o homem plantar, ele vai. Então vai vir a consequência, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão julgar você, as pessoas vão virar a cara para você, as pessoas vão te tratar de forma indiferente. Então a Bíblia está dizendo, não erre. Não erre, porque se errar vai vir a consequência. Pastor, por que eu não posso errar? Primeiro, porque Deus te perdoa. Agora o difícil é as pessoas te perdoarem. Deus, ele perdoa, o que é difícil é as pessoas perdoarem você. Porque as pessoas levam tempo para recuperar a confiança, para recuperar a credibilidade. Você é casado. Se você adulterar, você vai dizer, Deus me perdoa, adulterei, vou pedir perdão para o meu cônjuge. Deus sabe que lá no seu coração você vai pedir perdão, não vai fazer mais. O seu cônjuge não sabe. Você acha que em um mês seu casamento vai voltar sendo o que era? Não. Primeiro, tu pode perder o casamento. E não é errado o teu cônjuge se separar de você se você adulterou. Não é pecado, não é nada. Deus não se envolve nisso. É uma opinião pessoal da pessoa, uma decisão que ela tem que tomar. Se ela quer continuar ou ela tem a liberdade, não quero mais. É a pessoa que decide. Deus não vai decidir por ela e vai respeitar a decisão da pessoa, porque a Bíblia já diz que a única coisa que separa o casamento é o quê? Agora, você vai ter que aguentar a consequência do erro. Por isso que Deus está dizendo, leia o 7, primeira parte, que está escrito, não erreis. Você vai ter que aguentar a consequência do erro. Porque tu traiu o teu cônjuge, o que vai acontecer? Seja homem ou mulher, primeiro,
A primeira consequência que pode acontecer do erro, perder o casamento. 2, se eu não perder o casamento e a pessoa disser que quer continuar convivendo comigo agora, tu vai ter que aguentar. Porque quando der uma briga, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é jogar na tua cara o adultério. Primeira coisa quando der uma briga, vai ser sempre jogar no ventilador o que tu fez. Pastor, é a consequência do erro. Olha para o irmão do lado e diga, por isso não erre. Sabe por quê? Porque às vezes a consequência vai durar bastante tempo. A consequência do teu ato, mas está me julgando. Por isso que Deus está dizendo, não erre. As pessoas vão te julgar, elas vão te condenar, elas vão te olhar torto. Primeira atitude do erro é você perder alguma coisa que você gosta. Por isso que Deus está dizendo, não, porque tu vai ter que aguentar a consequência do teu erro. Às vezes tu vai perder o que tu gosta. Primeira consequência é essa. 2, as pessoas vão te olhar torto, vão te olhar atravessado, vão te julgar, vão falar mal de você. A tua família às vezes vai te julgar, vai falar mal de você. Às vezes a tua família vai virar as costas. O cônjuge, primeira coisa que você fazer, vai jogar na tua cara o que tu fez. Às vezes os teus filhos vão jogar na tua cara. Pastor, mas dói. Pois é, eu sei disso. Por isso que Deus está dizendo o quê? Leia comigo o versículo 7. O que está escrito aí? Não estou ouvindo. Não erreis. Deus está dizendo, não erre. Não adianta, irmão, olha para mim. Às vezes a pessoa faz a coisa errada e depois ela se faz de vítima. Não, eu vou ter que aguentar a consequência do meu erro. Estão me julgando, estão me condenando. Pastor, me tiraram, fizeram. Não erra. Se mantenha de pé, peça ajuda antes de errar. Porque você foi tentado. Só que antes de cair, peça socorro. Não caia. Não espera cair, por quê? Porque a consequência é maior. Vamos ler de novo? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem ceifar, isso ele também. Então eu vou ser obrigado a colher a consequência. Não erra com teu filho. E às vezes tu está errando com teu filho. Porque tu só trabalha e tu não dá atenção para os teus filhos. Sabe o que vai acontecer? Quando eles crescerem, eles vão ser distantes de você. Não erra. Às vezes tu está errando com a tua esposa, tu não cuida do teu casamento, não cuida da tua esposa, não dá um elogio, não dá um presente, não leva a mulher para sair, não faz nada. Teu casamento está uma rotina. Tu está errando. Daqui a um tempo tu vai ter uma consequência. Porque tudo que o homem plantar, ele vai. Aí depois tu chega, pastor, coitado de mim. A gente tem mania de se vitimizar, tem que parar com isso. O erro tem uma consequência. Você vai ter que assumir o erro. Pastor, mas a mulher não confia em mim? Toda hora ela mexe meu celular, mexe minhas gavetas, até me segue, pastor. Por que ela faz isso? Porque um dia tu traiu ela. Mas ela... Não é que ela é ciumenta, é que você quebrou a confiança. Por isso que a Bíblia diz não. Quer evitar isso? Não é. Não faça as coisas erradas. Faça o que é certo, anda na palavra de Deus. Em primeiro lugar, tu tem que agradecer que a tua mulher resolveu te perdoar e continuar contigo. Se fosse outra, já tinha te dado um chute. Primeira coisa, tem que levantar as mãos para o céu, agradecer e carregá-la no colo e tratá-la como uma rainha, porque outra já teria te chutado. Agradeça que tu encontrou uma que te perdoa. É a primeira coisa que você tem que fazer. Versículo 7, todo mundo junto. O que está escrito na Bíblia? Não erreis. A Bíblia está dizendo não erre. Irmão, cuidado. Se você pegar um dinheiro que não é seu na empresa, se prepare, porque vai vir a consequência do erro. Por isso que a Bíblia está dizendo não erre. Pastor, mas eu vou devolver. Eu sei. Mas vai acontecer que você provavelmente vai ser demitido. Vão falar mal de você, vão te olhar torto, vão te julgar, e vai passar por várias coisas, às vezes pode até enfrentar um processo. Mas eu mudei. Eu sei que você mudou. Só que Deus está avisando, não erre, porque tem consequência. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então Deus está avisando, não faça. Pastor, mas eu vou ser demitido? Pois é, às vezes é a consequência do erro. Por isso que Deus está avisando, não erre. 1 Samuel 16, deixa marcado aí que eu vou voltar com você. Deixa marcado Gálatas, que nós já voltamos, e vamos em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Não erre com seus filhos, porque às vezes tu, pastor, mas eu quero pagar a melhor escola, eu quero botar no karatê, no judô, na natação, no inglês. Tá bom. Pastor, mas ele cresceu e nem dá bola para mim. Tu errou com ele. Porque o que ele queria era o teu tempo. E não que você ocupasse ele com tantas coisas. Seja amigo dos seus filhos.
Não erre, senão eles vão crescer, você vai perder eles dentro da sua casa. Estão escorregando debaixo do seu nariz. Não erre. Às vezes a pessoa diz, aonde eu errei? É verdade, alguma coisa você errou. Por isso que talvez isso aconteceu assim. Não super proteja, mas também não abandone. Seja o meio termo. 1 Samuel 16, quem achou, diga amém. Então a gente não pode errar, porque vai vir a consequência. Pastor, meu filho nem me procura. Pois é, o que aconteceu será? Que a gente tem mania de vitimizar, né? Não, eu sempre fiz o melhor. Qual o melhor? O melhor de verdade ou o melhor que você imaginava? 1 Samuel 16. Vamos juntos? Não erre com seus filhos, amém? Não erre com a tua esposa, porque às vezes tu teu filho melhor que a tua esposa. Vai chegar o dia que o teu filho fica marmanjo, a mocinha vai ficar marmanja, e eles vão casar, vão viver a vida deles. E quem vai ficar dentro daquela casa é o casal. E às vezes tu errou. Vai ficar um casal. E às vezes vai ficar um casal que não se dá bem um com o outro. E esse é um grande problema. Vai ficar um casal que não se dá bem, por quê? Porque o teu marido tu tratava mal. O marido chegava e dizia assim, eu estou com fome, aqui não é restaurante, vai fazer um pão com ovo. Chegava o filho com quase 30 anos, barba na cara, cabelo embaixo do sovaco. Mãe, estou com fome. Ai, bebê, vem. Vem que eu faço. Senta no sofazinho, toma um banho que eu já levo a tua roupa, eu te dou a comidinha na boca. Olha o jeito que você tratava. E tratava mal o marido. Um dia esse bebê vai casar. Vai ter a vida dele. Quem é que vai ficar contigo em casa? O marido que tu tratou mal. E daí vai ter um casamento com problema. Não, não faça isso. Não erre nesse ponto. O seu cônjuge tem que estar na frente dos seus filhos. O seu erro é botar o cônjuge como prioridade. Ame o seu filho, mas o seu cônjuge tem que estar na frente. Vamos lá. 1 Samuel 16. O seu filho tem que saber que ele é importante, mas não tão quanto os pais. Ele tem que sentir que os pais vêm primeiro. Então ele vai respeitar vocês. 1 Samuel 16. Por que eu não posso errar? Versículo 7. Todo mundo junto comigo, o que diz o 7? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho o que, pessoal? Rejeitado. Agora leia. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Leia. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele olha para onde? Então é isso que a Bíblia está dizendo. É por isso que eu não posso errar, porque Deus me perdoa. Por que Deus me perdoa? Porque Deus vê o coração. Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabe da intenção do coração. Ele sabe que antes de eu falar com a pessoa e pedir perdão para ela, que dentro do meu coração eu me arrependi, que eu estou disposto a pedir perdão. Deus sabe que eu vou pedir. Então Deus, ele consegue enxergar o que as pessoas não enxergam. Por isso que Deus perdoa mais fácil. Porque Deus enxerga o nosso e as pessoas enxergam o coração e nem as palavras elas não acreditam nas nossas palavras. Então por isso que a Bíblia está dizendo, não erre. Por quê? Porque Deus vai te perdoar. O problema é as pessoas te perdoarem. Deus vai acreditar em ti. O problema é as pessoas acreditarem. Deus vai te receber de volta, na hora. O problema é as pessoas te receberem de volta. O problema é as pessoas voltarem a confiar. Por isso que as pessoas precisam, Lucas capítulo 3, ver os frutos. Deus enxerga o coração, as pessoas não. Então as pessoas precisam ver frutos. E o fruto, ele não vem de uma hora para outra. Ele não vem muito rápido. O fruto demora. Então eu vou ter que ter paciência quando eu errar. Porque tem um caminho para se recuperar a credibilidade. Por isso que a Bíblia diz, não erre. Às vezes você não é mais a pessoa que errou, você mudou. Você é outra pessoa, você evoluiu. Aquele erro foi uma lição que te ensinou de uma forma espetacular. Você é outra pessoa hoje. No entanto, as pessoas vão continuar te condenando por aquele erro, porque elas ainda não enxergaram que você mudou. Elas vão continuar te julgando por aquele erro, porque elas não conseguem ver que você mudou. E fruto leva tempo para nascer. E leva tempo para as pessoas verem isso. Aí o João dizia aqui, das pessoas que iam se batizar. Lucas capítulo 3, versículo 7. Todos acharam? Olha o versículo 7 com o pastor. Dizia, pois, João,
a multidão que saía para ser batizada por ele. Lucas 3:7. Raça de quê, pessoal? Por que víbora, pastor? Porque a cobra ela troca de pele, mas ela continua sendo a mesma. Ela só troca de pele. Então João está dizendo, vocês não estão se batizando porque se converteram. Vocês não estão se batizando porque mudaram de vida. Vocês estão com medo de ir para o inferno. Olha o que ele vai dizer, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir do quê? Da ira que está por vir. Então João está dizendo, ninguém aqui é convertido, eu não estou vendo mudança. Para mim aqui todo mundo é cobra, só quer trocar de pele, achando que o batismo vai levar vocês para o céu. Não tem arrependimento. Vocês não estão se batizando porque aceitaram Jesus, o João dizia, mas porque vocês estão com medo é do inferno, isso sim. Por que o João não acreditava, pastor? Porque o João é homem, como eu e você. E os homens precisam ver frutos. A gente não acredita só em palavras e uma pessoa que chega para ti e diz, não, eu mudei. Como é que eu sei que ela mudou? Só o que ela está falando não funciona. Aí o João vai falar para eles agora, leia o próximo versículo, é o versículo 8. Produzi, olha o que o João está dizendo, pois frutos dignos do quê, queridos? Então o João está dizendo, eu quero ver frutos, eu quero ver obras, eu quero ver mudança, eu quero ver comportamento, eu não vou batizar ninguém aqui, enquanto eu não ver que essas pessoas mudaram. Era o que o João estava dizendo, eu não vou batizar vocês. Estou negando o batismo, porque eu não estou vendo o arrependimento, mudança, comportamento de quem nasceu de novo. Aí ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras Abraão pode suscitar filhos. Então Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Então João precisava ver o que, pessoal? Frutos. É por isso que Deus está dizendo para mim e para ti, não erre. Deus vai te perdoar na hora. As pessoas não. Para as pessoas perdoarem leva tempo. E durante esse tempo eu vou ter que ter paciência, porque eles vão me olhar torto. Eles vão tirar o que você mais gosta de fazer. Faz parte do processo. Eles vão nos julgar, nos injustiçar, nos condenar, porque às vezes você errou e se arrependeu bem rápido. Tem uns que se arrependem mais rápido, outros demoram mais. E talvez você se arrependeu rápido, pastor, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não vou fazer mais. Pois é, Deus sabe. O problema é que as pessoas não veem o que Deus, e eu vou ter que esperar, ter paciência, continuar firme, não desanimar. Amém? Às vezes você comete um pecado e toda a igreja fica sabendo. Vai ter que ter paciência para entrar, às vezes o irmão te olha torto. Às vezes o que sentava do teu lado não senta mais. É a consequência do erro. Por isso que Deus está dizendo, não erre. Não erre. Por isso que Deus está nos avisando, não erre. Porque vai ter uma consequência, quer ver? Provérbios 18, olha o que Salomão vai falar para nós aqui, queridos. Pastor, se eu errei, o que eu faço? Se levanta, siga em frente. Não seja mais a pessoa que errou, porque pode ter certeza que um erro não define você. O problema não é errar, o problema é continuar errando. Porque o erro não vai te definir, você vai se levantar, você vai sair dessa, você vai ter paciência para recuperar a confiança, para recomeçar. Você sabe que quase toda pessoa que recomeça, ela não erra de novo. Porque ela sabe o preço que ela pagou, perdendo tudo e recomeçando. Normalmente a pessoa que recomeça não erra de novo, porque ela sabe o que ela pagou e ela sabe o que ela passou para recomeçar. Normalmente quem recomeça não erra de novo, é difícil, pouco mais difícil, porque sabe o que é perder e sabe o que tem que fazer para ganhar de novo. Provérbios 18, todos acharam? Então qual é o conselho de Deus para nós hoje? Não erre. Isso mesmo. Vamos lá? Provérbios 18, versículo 19. A Bíblia diz assim, todo mundo junto com o pastor. O irmão ofendido. Olha o que a Bíblia diz. O que ele é, pessoal? É mais difícil de conquistar do que uma cidade o quê? Forte. Olha o que o texto bíblico sagrado está falando para mim e para você. Uma pessoa ofendida é mais difícil de conquistar a pessoa, de reconquistar a confiança, o amor, a credibilidade, a amizade, a parceria que você tinha com ela, a afinidade, do que conquistar uma cidade. O que eu preciso fazer para conquistar uma cidade? Primeiro, tem que conseguir um exército. Salomão está falando das cidades da época dele, que tinham muralhas gigantescas, enormes. Primeiro,
tem que conseguir um exército. 2, tem que treinar o exército. Tem que conseguir armas para o exército. Tem que montar uma estratégia. Tem que ir para a guerra. Vai ter que suar, lutar. E tem guerras que se estendem por muito tempo. Não são tão rápidas. E derruba a cidade, conquistei. Salomão está dizendo que esse esforço todo é muito mais fácil de ser feito do que conquistar um irmão ofendido. Sabe o que Salomão quer dizer para mim e para você? Para ganhar de volta a confiança, não vai ser na força, vai ser na paciência. Porque mesmo que você tenha mudado, você vai ter que ter paciência, porque cada um tem um tempo para enxergar a tua mudança. E enquanto a pessoa não enxergar a tua mudança, você não recupera a confiança dela. Por isso que a Bíblia está dizendo, não erreis, porque leva tempo para recuperar. Segunda parte do versículo também importante, diz assim para nós: e as contendas são como ferrolhos do que, queridos? De um palácio. O que é o ferrolho? O ferrolho é a tranca, é a trava da porta. Você já morou numa casa ou já conheceu a casa da sua avó, de um familiar, de alguém mais talvez do interior, que a pessoa fechava a porta e por dentro a pessoa atravessava uma madeira que nós chamávamos de travessa, ou a tranca. Quem é que já viu isso nas portas? Algumas casas botavam até nas janelas. Você lembra disso? Até na janela você travava. Aí você ia lá e atravessava uma madeira. Irmão, se desse um problema que você morria dentro da casa. Que até destravar tudo aquilo ali para sair. E às vezes aquela madeira trancava. Já aconteceu isso com você? Você tentava tirar, ela dava uma travada. Aí depois eles melhoraram um pouco, que era uma só que descia. Né? Você só descia, ela trancava. Mas tinha aquela que você tinha que atravessar. Quem é que lembra disso? A Bíblia está dizendo que as contendas, todas as vezes que eu erro com aquela pessoa, que eu vou ali e faço algo que machuca aquela pessoa, a Bíblia está dizendo que é como se eu colocasse ferrolhos na porta. Cada vez aquele coração está fazendo o quê? Está se fechando. E não esqueça do detalhe. A porta com ferrolho, com essa tranca, com a travessa, ela não abre por fora. Ela abre aonde? Não importa o que você faça para essa pessoa abrir o coração para você. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Só Deus pode convencer essa pessoa a abrir por dentro essa porta. Por isso que a Bíblia está dizendo, não. Às vezes tu adulterou ontem e no próximo mês tu já quer que a tua esposa seja a mesma coisa com você. Pode fazer força, pode chutar a porta, pode bater contra a porta, pode tentar derrubar a porta, você só se machuca e machuca a pessoa. As portas trancadas, elas são por dentro. E é só por dentro que elas se abrem. E eu não consigo entrar lá dentro. Quem é que pode entrar lá dentro? Deus. E eu vou ter que ter paciência. Às vezes a vida toda tu ignorou teu filho, tu só trabalhava, tu nunca foi pai. Tu dava o dinheiro, mas nunca deu atenção. Agora que ele está com 18, 20, tu quer que ele seja o teu amigão? Vai ter que ter paciência, porque às vezes o coração dele está trancado. Pela falta que tu fez. Tu nunca foi na escola assistir uma apresentação dele. Nunca foi buscar um boletim com ele. Nunca levou ele na praça para jogar um futebol contigo. Belo pai que você foi. Vai ter que ter paciência agora para entrar nesse coração. Leia comigo. Provérbios 18, versículo 19. Como é que diz a Bíblia? E as contendas são como ferrolhos do quê? Irmão, às vezes aquele coração está trancado. Você vai tentar forçar. Você vai se ferir. Você vai se decepcionar. Tenha paciência. Por isso que a Bíblia está dizendo, não erre. Porque o erro vai ter uma consequência. Às vezes o coração vai estar fechado. Às vezes é o coração da filha, o coração do filho que está fechado. Então você vai ter que agora ter paciência, ter mais paciência do que antes. E sabedoria. Por que eu não posso errar? Provérbios 22, agora matéria nova aqui, vamos lá. Olha o que diz o texto. Provérbios 22. Não erre. Esse é o recado que eu queria dar para você. Pastor, eu estou quase caindo, então peça ajuda antes. Peça ajuda, passa vergonha, mas não cai. Não passa por todas essas consequências. Você vai ser julgado, vão falar mal de você, vão te olhar torto, vão te excluir, vão fazer tantas coisas, a gente vai ter que aguentar firme. Pastor, mas eu não sou mais aquela pessoa, eu sei. Só que os outros não sabem. Enquanto eles não souberem, eles vão continuar te julgando. E leva tempo para cada pessoa ver a tua mudança. Tem uns que vão enxergá-la mais rápido e outros vai demorar um pouquinho mais para essas pessoas enxergarem a sua mudança. Então, na sua parte, já que você errou, é aguentar a consequência. Provérbios 22, versículo de número 28. Todo mundo lê comigo? Como é que diz o 28? Vamos ler a Bíblia? Eu quero que você leia em voz alta. O que está escrito aí, queridos?
Não remova os limites antigos que fizeram os teus. Irmão, a palavra de Deus nos deu muitos limites. A palavra de Deus, ela vai delineando até onde eu posso ir e aonde eu não posso ir. O que eu posso fazer, o que eu não posso. E está dizendo que se eu passar dos limites, eu vou ter consequências. Tem pessoas reclamando, por que a minha vida não vai para frente, eu não prospero? Por que às vezes tem uma maldição até sobre o teu filho? Às vezes é uma consequência do que tu fez. Não remova os limites. Não passe do limite. Quase todo mandamento da Bíblia é negativo. Se você pegar o resumo de todos os mandamentos, tem os 10. E quase todos começam assim. Como é que eles começam? Não terás outros deuses. Não farás outros deuses para ti. Não adulterarás. Não matarás. Não roubarás. Não prestarás falso testemunho. Não cobiçarás nenhuma de todas as coisas. Tu viu que quase todos eles começam com o quê? Com não. Deus está me avisando. Deus está dizendo, não remova os limites. Deus colocou limites, Ele falou até onde eu posso ir. Os mandamentos não é porque eu sirvo a um Deus mau que não quer que eu faça nada. Ao contrário, eu sirvo a um Deus bom que quer me proteger. Que já viu muitas pessoas ao longo da história, porque Ele viveu no passado, está no presente, conhece o futuro. Ele já viu muitas coisas acontecerem com tantas pessoas que Ele fez os mandamentos para nos proteger. O mandamento é como um muro. Para que serve o muro da sua casa? Proteger você, para impedir que alguém entre, para impedir que alguém invada, para você se sentir bem lá dentro. Os mandamentos que estão na palavra de Deus são muros que nos protegem. Ah, pastor, eu vou vir para a igreja e não posso fazer mais nada, porque é não isso, não aquilo, não aquilo. Né? Não pode beber, não pode fornicar, não pode isso. Mas por que Deus está falando tudo isso para nós? Para nos proteger. É como se Deus estivesse dizendo, se você ficar dentro dos muros, dentro dos limites que foram estipulados, se você ficar dentro dos mandamentos, Deus está te protegendo e o ladrão não te pega. Agora Deus está dizendo, o dia que eu passar o muro, eu ultrapassar o mandamento, eu não obedecer aquilo que Deus falou comigo, eu ultrapassei o muro, eu ultrapassei o mandamento, então eu estou vulnerável e o ladrão vai poder me pegar. Não remova os limites, não erre. Qual é a palavra que Deus te deu? Que você sabe que está errado, está tentando fazer, não sai do mandamento. Pastor, mas por que Deus diz não? Ele não está falando não porque Ele é mau, porque Ele não quer que você seja feliz. Se Ele está dizendo não faça, é para te proteger. É porque Deus é bom, Ele está cuidando de você. Se eu ultrapassar o mandamento, o que vai acontecer? Salomão vai te explicar. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Então, não ultrapasse o mandamento. A Bíblia está dizendo não erre, porque todo erro vai trazer sobre nós o quê? Uma consequência. E a gente vai ter que aguentar a consequência. Eclesiastes 10. Vai lá com o pastor no texto sagrado. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 8. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Vamos ler o 8? Tem 2 pontos aqui para nós lermos do 8. Primeiro, quem fizer uma cova, o que diz a Bíblia? Nunca tente prejudicar alguém. Você está construindo uma cova, você vai cair nela. Não vale a pena. Deixa o seu fazer a obra. Aí diz mais, e quem romper o muro, é aqui que eu queria chegar com você. Quem romper o muro, ultrapassar o limite, passar o mandamento, romper o muro, o que a Bíblia diz? Uma cobra, quem é a serpente, pessoal? É o diabo. Ele está só esperando eu passar o limite, eu passar o muro, eu sair do mandamento, eu sair da palavra, eu sair... A Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que anda onde? Buscando a quem possa? Irmão, você passou do muro, o leão vai te pegar. O diabo está só esperando você passar do limite, você ir além do mandamento. Vamos ler de novo o final do versículo. Eclesiastes 10, versículo 8. Como é que diz? E o que romper o muro, uma cobra, não sai do mandamento. Deus não é mau, Ele não está dizendo não, porque Ele não quer que você seja feliz, tenha prazer ou seja alegre. O não é para te proteger. Por isso que a Bíblia disse, não erre. Vamos voltar onde começamos. Eu vou te explicar mais sobre o Gálatas agora. Capítulo de número 6. Livro de Gálatas. Carta do Paulo, né? Capítulo 6, verso 7. Todos juntos com o pastor, Gálatas 6, versículo 7. Vamos ler juntos? Olha o que a Bíblia diz, todo mundo junto, a primeira palavra. Não erreis.
Primeira coisa, Deus está nos dando um conselho, não erre. Você está prestes a errar, vai deslizar, vai cair, está fazendo alguma coisa errada, peça socorro, pede ajuda, se arrepende antes de cair. Enquanto é só pensamento, se é só um desejo, é só uma imaginação na tua cabeça, peça oração. Não caia, não consuma o ato. Porque consumar o ato, aí virou pecado. Aí a consequência é inevitável, porque o texto diz, vamos lá, Deus não se deixa, Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Mesmo que a gente peça perdão, a consequência vai chegar. Mesmo que você peça perdão, porque virou um ato. Aí ele diz, Deus não se deixa escarnecer, continue comigo, porque tudo que o homem semear, ele também ceifará. Então a Bíblia está dizendo, vai ter uma colheita, vai ter uma consequência, pela atitude, pelo erro que eu cometi. Aí diz o 8, porque o que semeia na carne, da carne ele vai ceifar o quê? Corrupção. Então se eu deixar a carne me dominar, eu obedecer a minha carne, eu fizer a minha vontade, eu vou ter uma colheita ruim. Aí ele diz, agora o que semeia no Espírito, maiúsculo, é o Espírito Santo. Do Espírito ele ceifará o quê, pessoal? A vida eterna. Então se eu deixar a minha vida ser guiada pelo Espírito Santo, ser dirigida pelo Espírito Santo, se eu permitir que a minha vida seja conduzida pelo Espírito Santo, no final vou ter a vida eterna. Agora o verso 9, eu quero que você pegue uma caneta, porque tem algumas palavras que você tem que anotar nesse versículo 9. Primeira parte do versículo 9, vamos lá. Deus começa falando também sobre o não. O que diz o 9? E não nos cansemos de fazer. Pastor, por que Deus está falando isso? Porque depois que você erra, se levantar e voltar a fazer o bem não é fácil. Por que não é fácil? Porque às vezes vai dar vontade de cansar. Porque você mudou, você não está fazendo mais o mesmo erro, mas as pessoas continuam te condenando por aquele erro, te acusando por aquele erro, falando de você por aquele erro, julgando você por causa desse erro e às vezes jogando na sua cara esse erro. Faz parte do erro. Por isso que Deus disse, não erre. E às vezes isso vai nos dar vontade de cansar, de chutar o balde e dizer, não vale a pena. Eu mudei, ninguém enxerga, ninguém reconhece, então eu vou fazer tudo errado. Não faça isso. Não canse de fazer o bem. Continue servindo a Deus. Continue andando com Deus, continue buscando a Deus. Mesmo que você ainda esteja nessa fase que as pessoas estão te julgando, te condenando, às vezes vão te deixar até de lado. Faz parte do erro, é uma consequência. Por isso Deus está dizendo, não erre. Então, continue fazendo o bem. Porque a Bíblia diz assim, porque ao seu tempo faremos o quê? Ceifaremos. Vai chegar o dia da colheita, mas não é o meu dia. É o tempo de Deus. É o tempo para aquela pessoa ver que eu mudei. O tempo de cada pessoa é diferente. Uma pessoa pode ser menor, da outra pessoa o tempo pode ser maior. E o final do versículo diz, porque ao seu tempo nós vamos ceifar. Olha o detalhe, pega uma caneta e sublinha aí. Se não houvermos desfalecido, e é isso que o diabo vai fazer, de tudo para que você não se levante, para que você desfaleça, para que você canse, para que você desacredite. Toda briga, o cônjuge vai jogar o adultério na sua cara, vai jogar a falha na sua cara, vai dar uma briga com o filho vai jogar na sua cara que você nunca deu bola, que você nunca tinha tempo para ele, que você nunca foi na escola, você nunca levou ele para jogar um futebol. Faz parte. Não canse. Continue. Outra questão, o mesmo demônio que te usou e te levou para o pecado, te levou para fazer as coisas erradas, depois que tu errou, é o mesmo demônio que vai vir agora te acusar. É o mesmo demônio que primeiro ele faz você errar e depois ele mesmo é que te acusa. E normalmente ele vai trabalhar aqui, na tua mente. Como o pastor que ele vai trabalhar? É bem assim, quando tu vem no culto, um irmão olha para ti, o diabo já vai na tua mente. Olha lá, tá te olhando torto. Aí tu olha para o lado, tem outro irmão te olhando. Olha lá, já tá te acusando, Aí tu olha, o irmão está olhando para baixo e dando uma risada. Só pode estar rindo de ti. O demônio vai começar a trabalhar onde? Todo mundo que tu olhar, o diabo vai dizer que estão te olhando torto, estão rindo de ti porque ele quer te tirar da igreja. Primeiro ele te faz pecar. E depois ele mesmo vem te acusar. E se o pastor pregar uma palavra então no altar, irmão, o demônio vai dizer, o pastor está pregando para ti. O pastor só está falando isso porque tu está no culto, porque se tu não estivesse no culto, ele não vinha. Estou te dizendo, o diabo é bem assim. E daí o pastor, eu procuro pelo menos olhar para todo mundo, Procuro olhar um pouco para cada lado. Aí daqui a pouco eu falo um negócio e o diabo vem na tua mente. Viu? Bem na hora que o pastor falou, ele olhou para ti. Irmão, o diabo é sujo.
Primeiro ele te leva a fazer as coisas erradas, depois ele vem na tua mente te acusar e dizer que os outros estão te julgando, que os outros estão te olhando, que os outros estão mandando indireta para ti. Sabe por que tu está com esse pensamento na tua mente? Porque tu fez uma coisa errada. É por isso que a pessoa acha que o pastor está pregando indireta para ela. É porque tu fez alguma coisa errada. Porque quem não fez nada de errado não tem essa sensação da indireta. Só tem essa sensação quem já pecou. E agora o diabo está na tua mente te acusando. Porque essa sensação da indireta é a própria acusação do diabo contra a pessoa que errou. E nenhum irmão pode olhar para você. E se o irmão passar e às vezes, sei lá, o irmão está distraído, não te cumprimentou, olha aí, ó, já está virando as costas para ti. É bem assim que o diabo trabalha onde? Na mente das pessoas. Olha para o irmão do lado e diga, mas graças a Deus que isso não está nos teus pensamentos. Mas é bem assim que o diabo trabalha. O mesmo demônio que vai lá e derruba a pessoa no pecado, é o mesmo que agora vem na mente da pessoa botando esse pensamento. Bota pensamento contra os irmãos, bota pensamento contra os obreiros, bota pensamento contra o pastor, começa a botar pensamento contra todo mundo. O mesmo demônio que faz a pessoa cair é o que vai vir te acusar. Por isso que a Bíblia diz, vamos finalizar onde começamos. Como é que diz o 7? Todo mundo junto com o pastor, versículo de número 7. Vamos lá em voz alta, eu quero ouvir a igreja hoje. O que diz? Não erre. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.